Então, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em sua serena paz para mais um estudo, né? Para mais um atendimento fraterno, porque sim, é um atendimento para todos nós, quando podemos compartilhar os ensinamentos de Jesus. Isso faz muito bem para o nosso viver, para a nossa alma, né? Não é só da parte material que nós vivemos, precisamos também da parte espiritual. Nós estamos com o tema Tentações e Escape. Falamos das tentações, trouxemos, né, como Jesus nos ensina a escapar dessas tentações, elas são necessárias, né, para o nosso desempenho num planeta de provas e expiações, mas nós sabemos como escapar com todos os ensinamentos que Jesus nos traz. Isso depende muito das nossas escolhas, como estão as nossas escolhas. Então, o Jorge começou até a parte dele, nós trabalhamos lei de causa e efeito, né, livre-arbítrio e o progresso. O Jorge trouxe a frase do nosso mês, que seria: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então, nós estamos ali sem vigilância, né? Quando não estudamos, né, e nos envolvemos com os ensinos de Jesus, que é o que Paulo está dizendo aí para a gente. Desperta, né, você que ainda dorme, ainda está em vigilante. Então, essas nossas escolhas que nós falamos diante das tentações e os escapes, elas também estão aí diante do progresso. E hoje eu tentei trazer uma reflexão prática em cima de uma parábola de Jesus, que é a parábola do trigo e do joio. Então, nós vimos nesses dias que as leis, elas dizem respeito ao ser em si e às suas relações com o Criador Supremo e com seus semelhantes. Essas leis, as 10 leis que o Jorge pontuou para a gente fala tanto da lei de justiça, amor e caridade, mas tem a lei do trabalho, tem a lei de sociedade, né? Olha lá, são exploradas por todas as religiões e elas são divididas em 10 prescrições. O Jorge nos trouxe tão bem. Dessas leis de Deus que estão aí, que estão em nós, porque nós temos isso no nosso DNA, né? Nós temos o DNA divino, existem esses princípios secundários que trabalham em torno dessas mesmas leis. Então, se eu pegar a lei de sociedade, que é a minha lei de relação com o outro, eu tenho ali a causa e efeito, né? Que é o plantar e colher. O que eu faço para o outro, um dia acontecerá comigo. Eu tenho dentro de todas essas 10 leis o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, mas elas precisam ser escolhas com responsabilidades, né? Porque dizem assim, então nós não temos o livre-arbítrio se temos que seguir as leis. Não, as leis de Deus, as leis divinas estão em nós. Acende uma luzinha quando a gente faz alguma coisa de errado. Nós temos o direito de escolher entre o certo e o errado, mas nós temos as leis divinas. E o Jorge nos trouxe o progresso, um vídeo maravilhoso que nos apresentou a importância da nossa reforma íntima dentro de uma sociedade que vive progredindo. Eu li o livro Progresso, um livro que tem em PDF, pequenininho, 10 páginas ali, é de Leon Denis, aquele que a gente fala do destino, do ser, do problema do ser, o destino e a dor. Qual que seria o problema do ser, o destino e a dor? O Jorge também pontuou bem no Progresso semana passada. É que as pessoas não sabem de onde vêm, o que estão fazendo no planeta Terra e para onde vão. Nós aqui da doutrina espírita já sabemos. Somos espíritos, viemos da erraticidade, estamos num corpo para progredir e voltaremos a ser espíritos cada vez melhores por conta do progresso. Então, nesse livro Progresso, Leon Denis vai dizer assim: o progresso é a inspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, está em nós, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lançam sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. E aí a gente lembra da obra de Leon Denis, falando da importância da sintonia do pensamento no bem e do desenvolvimento do autoconhecimento para cada vez ter mais consciência. Esse livro nos traz um quadro evolutivo muito interessante, né? Ele fala que nós nascemos simples e ignorantes, e que todos estivemos aqui, ó, na animalidade,
como progresso nós chegaremos à angelitude. Então, a cor laranja mostra que nós nascemos aquele simples ignorante, né? Sujeitos a este crescimento que vai se afunilando até a angelitude. Então, na parte laranja, nós somos muito materialistas. Estamos sob a influência da lei de causa e efeito, que é fazer e receber o efeito do que fez, porque estamos dentro da ignorância, da irresponsabilidade, do empirismo, quando estamos mais ligados às emoções, aos sentimentos, né? Então, nós somos muito matéria. Então, olha aqui o nosso quadro evolutivo, saindo do laranja até afunilar lá para a angelitude, como Jesus nos dá o exemplo de um espírito puro. E aí nós vemos o inverso, né? Que a angelitude tem o seu início no zero, ó, lá na animalidade. Então, o verde é quando nós já estamos espiritualmente equilibrados, a influência não é mais da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, a influência é da lei do amor, já fazemos as nossas escolhas com responsabilidades em cima do amor. O progresso aí vai demandar conhecimento, responsabilidade e sabedoria. Eu achei essa tabela muito interessante. Nós somos, assim, todos muito laranjas, buscando progresso até chegar na angelitude. Assim como nós temos a sementinha da angelitude que vai se desenvolvendo no nosso progresso. Tudo isso depende do nosso pensamento e da construção da nossa consciência. Então, neste livro, O Progresso, é muito interessante, né? Ele vai falar o que é o progresso através do tempo, progresso político, social, religioso, progresso do passado e do futuro, e muito interessante que é o progresso da imortalidade. Por que que eu digo muito interessante? Porque falar de progresso, ele começa dizendo assim, eu não vou falar do progresso material, isso aí vocês já conhecem, e na época dele ele fala das rodas, do trem, né? Imagina se ele falasse hoje, né, isso 1800, se ele falasse hoje, ele ia falar do computador, ele fala que o progresso nós estamos dentro dele, que vamos progredir muito. Mas você sabe o que é um progresso da imortalidade? Aí ele vem com o top, que era até uma parte da palestra do Jorge, né? A finalização do progresso. Conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, né? Ele nos traz essa frase. Então, Leon Denis vem trazendo. Para o conhece-te a ti mesmo, eu preciso ter a disciplina do pensamento e a reforma do caráter que vem da minha consciência. Ele diz, quando a reforma íntima acontece, isso colabora para o equilíbrio do ser integral. E, como consequência, tudo isso se traduz em progresso. Então, é dessa consciência de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, que eu traço o meu caminho do progresso. E aí ele diz assim, para discernir o porquê da vida, para conhecer sua razão de ser, para entrever a lei suprema que rege as almas e os mundos, é preciso saber libertar-se dessas pesadas influências, liberar-se das preocupações de ordem material, de todas essas coisas passageiras e volúveis que acobertam nosso espírito, dificultando os nossos julgamentos. Então, tudo que ele traz de progresso aí diz cuidado com a parte só material. Nós temos uma parte material, mas também temos a nossa parte espiritual. Então, eu achei interessante trazer a parábola do joio e do trigo, porque a gente acredita que o joio é uma coisa ruim e que o trigo é uma coisa boa, né? E a parábola do joio e do trigo é uma das parábolas contadas por Jesus que vai aparecer lá em Mateus, tá? Capítulo 13, de 24 a 30. É uma história que fala sobre a existência do mal no meio do bem e a separação definitiva entre eles. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, e se nós entendemos que o progresso vai acontecer nas nossas vidas quando mudarmos o nosso pensamento e tivermos consciência disso, o mal, ele é necessário também para o progresso. Então, quando a gente fala assim, as pessoas já falam, vamos arrancar o joio para não estragar o trigo. Jesus não disse isso na parábola, né? Ele nos dá uma lição. Interessante que o trigo, esse dourado, e o joio, olha, ele parece ali quase igual ao trigo, né? Mas ele é verde. O que que é essa parábola do joio e do trigo que nós vamos ver hoje?
É a misericórdia divina diante das nossas escolhas, que nós tanto falamos esse mês. É a reflexão de como Deus lida com as imperfeições humanas. Este mal das tentações que nós tanto falamos são as nossas imperfeições. O mal, por conta da misericórdia divina, ele vai sendo pacientemente tratado por Deus e por Jesus. Eles vão sendo pacientemente tratados para nós. Então, o Jorge trouxe essa tabela, né? Que a gente encontra lá. A nossa meta é o progresso. Olha, nós somos simples e ignorantes, somos imperfeitos por conta deste mal que nos circula, que estamos ali perto daquela da imperfeição, né? Daquele tabela que nós vimos, né? Nós estamos ali naquele laranja, simples, ignorantes, imperfeitos, plantando o mal, né? E colhendo muitas vezes o mal, até entendermos Jesus, e Deus vai trabalhando pacientemente em nós esse aprendizado para que de imperfeitos a gente passe para bons e para puros, que é aquela tabela lá que Leon Denis coloca. Estamos na animalidade e vamos até a angelitude, né? E nesta parábola de Mateus, que Mateus traz de Jesus, a gente vai entender como acontece esse progresso na nossa vida. Então, Mateus tem a parábola da rede, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola preciosa, são muitas as parábolas aí no capítulo 13 de Mateus. Parábolas singelas, pequenas, mas que traz uma síntese, gente, de anos de evolução, que é o progresso que a gente está falando. Existem também as parábolas de Lucas, que a gente gosta muito, filho pródigo, bom samaritano, né? O importante é que o entendimento das parábolas, elas são o quê? A sabedoria do Cristo, como coordenador da nossa evolução e do nosso progresso. Então, as historinhas das parábolas, os fundos, né, nos mostram aí anos de evolução com relação ao progresso, que é sair da animalidade e buscar a angelitude, né? Porque elas trazem contexto da realidade daquele povo, né? Então, para os pescadores ele falava de rede, né? Para os semeadores ele falava de plantação, para melhor compreensão daquela época. Porém, hoje nós buscamos estudos em camadas mais profundas, né? Porque as parábolas ela têm uma essência atemporal. A gente fala que naquele tempo eles entenderiam melhor, mas ela é atemporal, ela serve para todo tempo. Por que essas parábolas servem para todo tempo? Porque fala do espírito imortal, né? Nós somos, são recursos de inspiração para a nossa caminhada evolutiva na busca do progresso, tá bom? Então, esses horizontes de aprendizagem, né? Nós podemos estar analisando nos detalhes desta parábola que eu escolhi para hoje, que está no capítulo 13, 25, 24. E eu vou contar para vocês. Então, além de Jesus propor outras parábolas, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo. E aí a gente volta para as tentações, para as nossas escolhas, para a falta de vigilância. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quer dizer, o mal vai estar sempre ali no nosso meio, na lei de sociedade, que são as nossas relações, na lei do trabalho, que é o nosso desenvolvimento, na lei do amor, da caridade. Se a gente não tiver de olho, o inimigo vem, né? E quando a erva cresceu, esse joio cresceu e frutificou, né? O trigo, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Quer dizer, nós não temos ali no nosso DNA, né? A boa semente, o exemplo de Cristo. Por que então o joio? E ele, o pai de família, disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que nós vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. Não é isso que a gente vê, gente? Estamos juntos sempre com o mal. Ele vai estar sempre ali do nosso lado. A gente não tem como arrancar o joio na raiz, né? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-os no meu celeiro.
Então, a gente vai hoje falar um pouquinho dessa parábola, o que é esse trigo, o que é esse joio. Então, assim, a parte botânica aí da história, elas são plantas muito parecidas, né? Difícil de diferenciá-las, olha lá. Não ao corte de forma precipitada para não destruir o trigo. Ou seja, temos muitas almas boas e ali no meio as influências de algumas não tão boas, que não dá para simplesmente arrancar, né? Inclusive o joio na parte botânica, ele é tóxico. Existem algumas plantas que são muito tóxicas. O trigo a gente sabe que era a base da alimentação daquele povo. Então Jesus traz essa história com essa intenção, né, de dizer, no monte de bons vai sempre existir alguma coisa que nos traga tentação, que nos expõe às leis de Deus e que nós estaremos sempre com o nosso livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, porque é daí que sairá o nosso progresso. Então, ele diz que entre o joio e o trigo, só o tempo e o desenvolvimento que vão dar essa diferenciação. No nosso caminhar, vai ser só o tempo que vai nos tirar essa invigilância, essa escolha das tentações, o cair mesmo em tentação, estar constantemente envolvido com o joio, tentando fazer da melhor maneira possível essa separação entre o joio e o trigo. Então, nós vamos, na parte da botânica a gente já entendeu, mas espiritualmente? Espiritualmente, o campo vai representar toda a humanidade do planeta Terra, certo? Então, Paulo diz: somos lavouras de Deus. Nós somos como a parábola, aquele trigal com o joio ali no meio. E agora a gente vai saber como fazer, né? Essa parábola é importantíssima. Ele falou: não vamos arrancar. Um vai crescer ao lado do outro até que a gente possa fazer esse critério de seleção, tá? Então, nós somos lavoura de Deus. Nós estamos nas lavouras de Deus. Trigueiros, muitas vezes, ou espinheiros. Trigueiros ou joios, como está aí, né? Temos em nós essas duas bases internas que interferem muito nas nossas escolhas, né? Com as tentações aí em volta de nós. Interfere muito se seremos trigo do bem, da verdade, da luz, do amor, ou se seremos, né, o joio do egoísmo, da vaidade, do ódio, enfim, os espinheiros, como eu citei ali em cima, trigueiros ou espinheiros. Nós, aqui nos nossos estudos, nós estudamos, nós já entendemos tudo isso, né? Nós entendemos que isso são processos de educação. Entre a animalidade e a angelitude, existirá o progresso, como Jorge trouxe também. Mas nós devemos diminuir a sementeira do joio e aumentar essa produção do trigal de Deus, quando a gente busca o pensamento e a consciência ligados nessa produção de trigo que Jesus nos deixou. Porque o joio, ele vai estar sempre ali. Olha, até no trigal a gente vê que ele está em menor escala, mas ele está ali. Olha que interessante essa parábola. Então, o inimigo, que a gente vê muito essa figura voltada para nos atacar, né? Ou aquilo que ainda existe, né? E que está em nós, está em desacordo com as leis de Deus. A gente ainda acha que o inimigo é o diabo, né? Que é uma figura voltada a nos atacar. Mas, na verdade, esse inimigo está dentro de nós. Quem são os nossos inimigos? O orgulho, a vaidade, o interesse pessoal e o materialismo. Essa lavoura de Deus ainda rouba tempo e recursos para o seu desenvolvimento saudável. Para que todos, né, possamos virar trigal e chegar lá na angelitude, a gente passa pelo progresso, por esse cuidado com a nossa lavoura. Eu achei muito interessante essa parábola. E aí, lembrando que no livro dos Espíritos, na questão 135, está lá. Se o determinismo de Deus, a gente viu a semana passada, no livre-arbítrio, aliás, que o determinismo é assim, acontece com o homem e não é culpa dele, é qualquer coisa. A gente já sabe que não é bem assim, que nós plantamos e vamos colher, que nós temos liberdade de escolha, que nós temos que fazer nosso progresso. Aí ele fala assim, se o determinismo divino, o que é o determinismo divino? É tudo de bom, é o do bem, mas quem foi que criou o mal, né? Aí está lá, o determinismo divino se constitui em uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei
efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Isto é o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, essa pergunta 135 fala tudo para a gente. O determinismo divino é legal, é o bem. Mas o homem, confiando mais nele do que em Deus, na verdade, ele vai contrário a todas as leis que o Jorge colocou lá, né, as 10 leis, e depois ele também vai contrário aos princípios secundários das leis, que é plantar coisas, né? É plantar o mal, escolher o caminho do mal, não pensar no seu desenvolvimento, e é aí que surge o mal. E urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Quer dizer, existe o determinismo divino, mas eu ainda tenho tendência ao joio ali na minha plantação. Mas de onde vem o joio, então, né? E está lá. O homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. É o mal, é o mal, é o homem que, não seguindo as leis de Deus, não estando dentro delas, acaba plantando o mal. Este é o joio, as nossas escolhas erradas. O homem, no sono da ignorância, na cegueira das paixões, na invigilância, dará margem ao surgimento do joio. Somos nós. Não tem o diabinho ali, tem as influências espirituais quando eu não estou vigilante, quando eu não tenho acompanhado os estudos na fraternidade, quando eu não faço minhas leituras edificantes, quando eu não faço a minha oração, quando eu não tomo cuidado com as influências sutis, que é aquela fofoquinha, né? Então, a margem da atuação humana está no livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho uma margem de atuação para escolher pelo bem. O bem não é imposto e nem forçado. Deus nos dá uma margem de decisão, as escolhas. Deus nos dá, entre a animalidade e a angelitude, a influência do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito e do progresso. Por isso que eu, Jorge Wolff, fizemos essa palestra em cima da lei de causa e efeito, livre-arbítrio e progresso. As escolhas são nossas, né? E está lá na resposta. Vê depois que o mal, essencialmente considerado, não pode existir por Deus em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e nas providências divinas. É culpa nossa. Nós é que criamos esse joio, né? Porque o mal, ele é limitado. O joio será sempre acompanhado e tratado na seara de Deus. Assim como na parábola, não arranque agora. Ele tem que ficar ali juntinho, porque estamos na animalidade, na lavoura de Deus, para aos pouquinhos reconhecermos e sabermos, na hora da colheita, diferenciá-los para queimar o joio. O mal é limitado, ele não é ilimitado. O joio é acompanhado. Deus está ali sempre nos dando chance de escolhermos pelo bem. O bem não é imposto a nós e nem forçado, né? Tá lá. Filhos transviados como em cursos em vastas experiências. Nós é que nos transviamos diante de tantas experiências que nós temos na vida, ficamos lá naquele gráfico da animalidade, quando pensamos só na matéria, nos recursos materiais, e esquecemos que somos uma lavoura de Deus. Os que escolhem curvas mais significativas e demoradas na jornada em direção a Deus. Então, quando eu não opto pelo bem, eu escolho curvas mais demoradas para chegar até Deus. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, está falando da progressão dos espíritos, Jorge citou também. Tem uma pergunta lá. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E qual é a resposta? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Então, aquele gráfico, ele é muito verdadeiro. Você sairá da animalidade e chegará a espírito puro, mas a sua eternidade será mais longa quando você está envolvido na lei de causa e efeito, plantando e colhendo coisas não tão boas, quando as suas escolhas não estão de acordo com as leis divinas, não é verdade? Quem escolhe caminhos menos retos irá tornando as suas eternidades mais longas. Eu lembro que uma vez alguém comentou que a fila da reencarnação era muito grande. Então, para você aproveitar essa vida, né?
Porque a fila da reencarnação depois ela é muito grande quando você se arrepende e quer voltar. Eu achei muito interessante, porque isso remete nós a essa questão 125, eternidades mais longas. Quem quer ficar no mundo de provas e expiações com as suas eternidades mais longas? Cuidado, você é joio, mas pode se transformar no trigal. Então, o mal, ele gera muitas dores, né? O mal é o joio, né? Jesus e toda a espiritualidade atuam para diminuir o joio nesta plantação. A maneira como atuam nos interessa muito. Como que Jesus atua? A gente já tem até a resposta, né? Eu lembrei naquele livro Instruções Psicofônicas, que eu já trouxe muitas vezes, né? Que em vez de ser psicografia escrita, é pela voz. Tem lá, né? Chico Xavier está trazendo lá no 32, tem a palavra de Jesus. Eu lembrei que eu li essa história. E tem Teresa de Ávila, e tem uma partezinha que diz assim: há tempo de semear e tempo de colher. Diz-nos a experiência da Escritura, né, de Deus. E se juntos partilhamos a promessa, não seria justo olvidarmos-nos uns aos outros no dia da realização, deixar crescer reunidos o trigo e o joio até que venha a ceifa. Então a gente vai sempre plantar e colher e o joio vai estar lá. Recomendou uma vez Jesus, não foi? Entretanto, a palavra de sua sabedoria nos inclina à indiferença. A gente sabe de tudo isso, mas muitas vezes somos indiferentes porque a materialidade é mais forte. E lembrando-a, não curamos de ser trigo, porque hoje nos vejamos fora do escuro sedimento da carne e nem insinuamos sejais vós o joio para permanecer dentro dela. Ele está falando assim, lembramos de buscar a cura no trigal, porque hoje nós estamos na carne, mas muitas vezes a gente ainda permanece no joio. Recordamos simplesmente que todos trazemos ainda no campo das próprias almas o joio da ilusão e o trigo da verdade, necessitados da mercê do celeste cultivador. Veja, no mundo de provas e expiações, nós temos o joio da ilusão, né? Nós sabemos quais são os nossos defeitos, o que escolhemos errado, o que estamos plantando de maneira errada, e já sabemos até que vamos colher, mas ainda nos iludimos com a materialidade do planeta Terra, né? Aí ele fala assim: o trigo da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto desses textos, gente, porque eles batem exatamente com tudo que a gente estuda. Hoje, porém, dispomos de suficiente luz para o caminho. Então, hoje a gente já tem a luz para abandonar um pouco o joio da ilusão e buscar o trigo da verdade. É verdade ou não é? É verdade. No Vinha de Luz tem um texto, joio, foi de lá que eu peguei a ideia para falar de progresso aí diante da colheita, né? Começa assim: deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Se o joio é ruim e não traz dores e angústias, por que não arrancá-lo, né? Então vamos refletir. Primeiro, porque nas paixões não existe nada ruim. Nós temos algo bom. A paixão é para bem, é para o bem. O problema está nos excessos. Não tem nada a apaixonar, parecer emoção. Ela foi colocada como algo bom. É que os excessos, né? Nós somos muito excesso, né? Beber uma taça de vinho é bom. O que acontece com excesso? Comer um pedaço de bolo é bom. O que acontece com excesso? Virtudes e paixões têm a mesma força. Eu achei muito interessante. A virtude desenvolveu o amor, a caridade e essa paixão, que é aquela coisa, tem a mesma força. Na paixão ela desvia-se, porque os excessos. E na virtude, essa potência tem controle. Olha que interessante. O que define então o bem e o mal? Tempo e discernimento. Nada contra a paixão. Cuidado com o excesso, né? Então, o tempo, lá da animalidade até lá a angelitude, os estudos, a nossa ação no bem, tempo e discernimento. Vamos pensar, lembrei
de Paulo de Tarso, né? Quando ele era esse jovem do império, trabalhava para o rei, ele tinha aquela paixão, né, de exterminar todos os cristãos, porque eles eram o joio, vamos dizer assim, né, daquela humanidade. Ele ia à frente, ele guerreava, ele fazia, ele tinha uma paixão pela defesa das suas leis e dos seus deuses, não é verdade? Então, Saulo, ele tinha um zelo pelo poder, o fanatismo dele estava o quê? Em descontrole, era um excesso. Ele queria perseguir, queria matar em função de uma paixão, defender os seus reis, né? Os seus deuses, quer dizer. E vamos pensar em Saulo depois. Saulo, zelo para servir ao Cristo incansavelmente. Os dois em excesso, né? Num primeiro momento. Mas depois em Paulo, só no bem a gente vai procurar o quê? A virtude. Então está lá no texto. Enalteçamos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir, a perder para ganhar e a morrer para viver. Olha, gente, que interessante. A renúncia, o perder, o morrer, porque sabemos da nossa vida eterna. Por algum tempo ainda, padeçamos o cativeiro das nossas culpas e transgressões, mas em breve, aceitando o trilho escabroso e bendito da cruz, que é o caminho de Jesus, né? A nossa libertação para bendito da cruz, exalçaremos diante da majestade divina a nossa libertação para sempre. Que o Senhor seja louvado. É uma partezinha do texto joio. Ele está querendo dizer exatamente o quê? Tanto Saulo como Paulo tinham os excessos, né? Tanto aqui que nós achamos errado perseguir, matar, porque não foi isso que Deus nos ensinou, mas lembrando que eles vinham de um olho por olho, dente por dente, quanto depois Paulo no zelo de servir Cristo incondicionavelmente. Qual foi a diferença aí do mal que a gente julga para o bem? Tempo e discernimento do que estava acontecendo, né? Esse texto aqui do Vinha de Luz, Teresa de Ávila também que nos traz. O problema está no desajuste dessas forças. Então, ele queria colocar controle, matando, colocando. Era totalmente desajustado, né? Tempo e desenvolvimento definem o fanatismo para destruir famílias. A mesma energia ele teve para acompanhar o Cristo, vencendo naufrágios, chibatadas, prisões. No primeiro momento, ele era fanático para destruir as famílias. Depois, ele trouxe essa energia de fanatismo para acompanhar o Cristo. Quantos naufrágios? Foi preso, não é verdade? Olha as paixões aí, como elas nascem no bem. Princípios originários das paixões foram colocados no homem para o bem. O desajuste vai ser sempre joio. Ninguém mata a família, né? Era uma paixão que ele tinha para defender a pátria dele. É um bem, defender a pátria é um bem. Mas olha o excesso que causou. Danos às outras pessoas. Joio. Se Judas podasse aquele homem ruim, desculpa, se Jesus, vamos pensar, se Jesus podasse, porque Jesus podia, não é? Podar Saulo, aquele homem ruim, nós não teríamos o homem de Deus e todos os seus registros educativos. Olha que interessante. Então, ele tinha um excesso de paixão servindo a pátria dele, que é bom, mas ao destruir famílias e tudo mais, isso não está dentro das leis de Deus. Então, se Jesus já podasse, já cortasse esse joio que era Saulo, nós não teríamos o trigal que é Paulo. É esse o exemplo que eu estou querendo dar, né? Quando Saulo se transforma em Paulo. Então, está lá no texto joio. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância de Deus no quadro das experiências da vida. Olha que interessante. Quando Jesus pede para crescer junto, ele está nos mostrando isso. Temos Saulos e Paulos. E aí, se eu corto o Saulo, eu não teria futuramente um Paulo. Por isso a providência divina, né? Eliminar não resolve. O processo que Jesus e Deus quer é o da transformação. Então, Joana de Cusa, eu falei, no livro Boa Nova, né? Eu citei agora há pouco,
O espírito Humberto de Campos, né, irmão X, traz um texto de Joana de Cusa, a história de Joana de Cusa, que eu achei muito interessante. Eu vou só... Esta história de Joana de Cusa, pelo espírito Humberto de Campos, está no livro Boa Nova, né? É uma história em que Joana de Cusa acompanha Jesus. Eu vou contar rapidamente, né, para a gente não perder muito tempo. Ela possuía muita fé, e acompanhava Jesus, tudo mais. Mas ela tinha na casa dela um problema. O marido, ele não compartilhava com essas ideias, né? Então ela procura Jesus para que ele a oriente. E ela diz assim: não julgais acertado para Jesus que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? E aí Jesus diz: quanto à imposição das ideias, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Se é para impor, né, gente? Por que Deus já não impõe, né? Então a gente vai ver lá que Deus, ele não impõe o seu amor, né, aos tiranos da terra, né? Hoje, nos nossos tempos, aos políticos corruptos, né, aos ladrões, assassinos, ele esclarece-os, é o que Jesus está falando. Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Por quê, né? Jesus não fulmina esses que promovem a guerra. Porque a sabedoria celeste não extermina essas paixões que nós estamos falando. Ela transforma, ela não manda o raio para liquidar, ela faz a transformação. Aquele que semeou o mundo de cadáveres, aquele que matou tanto, desperta às vezes para Deus com uma lágrima. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então, Joana, né? Joana, ele diz, o apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. E Jesus continua, ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não perca tempos em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio. Olha a lição. Quando a gente não sabe agir, quando a gente se precipita no meio de uma briga, né? Esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala, né? O verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. De novo, né? Então, não existe, né, como está aqui no último, fulminar com um raio o joio, quando as paixões excessivas tomam outro rumo que não o bem, né? Nos dias atuais, então, como eu falei anteriormente, a gente vai pensar nos criminosos, né, nos corruptos, como eu falei. Um exemplo claro, quando a gente fala, merece pena de morte. Por que o alto não fulmina esses corruptos, esses criminosos, né? Por quê? Porque que justiça seria esta? A gente já sabe que morto o corpo, o espírito prossegue com os mesmos motes e liberdade de ação. O espírito não morre. Se ele parou naquele período com a individualidade dele corrupta, egoísta e tudo mais, ele vai continuar orgulhoso, odiando e agora com maior liberdade de ação oculta, que ele vai estar mais, né, com mais raiva ainda, né, diante de uma pena de morte, mais revoltado, vamos dizer assim. Só existe um caminho, não é a pena de morte, não é a justiça com as próprias mãos, é o caminho da transformação, fazer este joio ser substanciado em trigo, porque na essência
têm as mesmas potências, tanto o joio como o trigo. É preciso ajustar a direção. Se Paulo fosse fulminado, por exemplo, hoje nós não teríamos tanto aprendizado, né? Quanto não aprende com Paulo, né? O mal não é logo fulminado, ele será acompanhado, mas se não transformado, aí sim será ceifado. Antes Jesus tentará transformá-lo. Este é o mecanismo da operação misericordiosa de Deus. E está lá no texto, Joio. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, neste sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinada por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto, tá? Olha o nosso amigo Paulo, Saulo, ele não foi destruído de pronto. Deus está vendo aquele político ruim, aquele político mau, como a gente falou, mas o otimismo celeste vai buscando meios para ajudar esses irmãos antes da poda, antes da ceifa. A ceifa, gente, é a função mais enérgica da lei divina, da lei de Deus. No livro continua o texto. O campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Então, o mal, né, vai estar sempre lá. As inspirações que Cláudio tinha para se aproveitar da filha estavam lá. Quando ele conhece o Espiritismo e começa a mudar a conduta dele, ele começa a fazer parte desse trigal de Jesus. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Transubstanciam, quer dizer, iluminação e misericórdia são os processos defensivos. Nós precisamos adubar, né? Com mais amor, com mais esclarecimentos, mais apoio, mais investimentos, né? Sem esses processos defensivos de apoio e amor, e não de punição, né? Transubstanciar o joio em trigo. Ó, tô vendo que defensivos eu escrevo com essa, depois aqui. Então, olha lá, a pessoa humilde pode ser comparada ao trigo, mas a pessoa orgulhosa pode ser comparada ao joio. E o texto continua. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos da administração da seara. Então, veja, Cláudio, ele foi, né, modificado, vamos dizer assim, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados e responsabilidades externas que fazem ao coração. Então, quando a filha amada, né, até como amante, faleceu, ele teve esse impacto de mudança. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faça então necessária a eliminação do joio em molhos para ser queimado. Se ele não mudasse a postura dele nessa história, né? Não auxiliando a outra filha, a todos os familiares como ele fez, porque depois eles contam a história do resgate, assim como nós vimos em Segismundo, se ele não se transformasse ali em uma pessoa melhor, com certeza a ceifa seria mais dura para ele depois, não é isso? Nós vemos aí as plantas espinhosas. Lembrei também de um homem, né, drogado, que a gente fala, nossa, o joio está ali naquele irmão viciado. Eu lembrei da história, de uma história que Chico conta, que um moço drogado, né, descobre que vai ser pai e ele muda completamente. Todo o caminho dele é mudado. O que é isso, gente? É a misericórdia nos propondo um novo recomeço. Joio transformado em trigo, né? Para ele e para o outro, né? Quando ele viu que ia ser pai, né? A mesma coisa Cláudio. Quando ele viu que perdeu a amada, ele cai na real e vê que aquilo era uma obsessão sexual com relação à filha, que ele julgava adotiva, mas que a espiritualidade, as influências sutis o faziam chegar àquela condição. Quando ele percebe a morte da filha, André Luiz e as equipes começam a trabalhar com ela no sonho, ele conhece o espiritismo, começa a praticar
faz de tudo pelo que ele poderia fazer para se justificar com aquela ação tão nefasta que ele teve e apoia a filha, né? Virando joio em trigo. E o texto diz: depois de tempo de expectativa e observação, faça então necessária a eliminação do joio em molhos. O que é a ceifa, gente? Quando a dor e as aflições chegam, né? Elas vão ficar face a face com aquele que semeou. A providência divina, ela vai acompanhando. Ninguém vai enganar a lei. Ninguém vai enganar a lei. Todas as leis que estão aí. A gente viu caso e efeito, livre-arbítrio, lei do progresso, em cima de todas as leis. Não tem como enganar, né? Somos nós. Então a dor virá fazer esse trabalho do amor. E nós já aprendemos que nos fortalecemos nos nossos problemas, nas nossas aflições. Mas aí é o períodozinho da ceifa, né? Porque nós temos os caminhos para seguir os ensinamentos de Jesus, mas é muito mais fácil pegar o caminho do joio. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Somos espíritos, temos várias oportunidades não aproveitadas. Virá a ceifa, que é a parte enérgica da lei, né? A ceifa, seremos ceifados, jogados, olha lá, como é muito parecido, né? O joio, né? Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, não estaremos a vida toda aí com as oportunidades, não, né? A dor, ela é enérgica. Por que que ela é enérgica? Que ele fala a ceifa e o fogo. Porque nós estivemos cegos e surdos a tudo isso que nós estamos fazendo aqui. E aí o texto termina. Neste instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através das aflições diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, né? E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. E aqui é um ponto forte para a nossa reflexão. Realmente, uma aflição nunca vem sozinha, né? Eis como Jesus tem operado para com cada um de nós. E aí tem o convite aí, né? Ante os que vejo como joio, não vamos desanimar, vamos buscar o amor e a misericórdia. Um conselho poderá despertar o coração de alguém. Então, diante de algum joio, de um Cláudio da vida, de um pai drogado, né, que sabe que vai ser filho, um convite, né, para a gente buscar o amor e a caridade ensinada por Jesus, né? Nós já sabemos, olha, façamos a outros o que Jesus faz por nós. Um conselho, uma conversa amiga, um ombro amigo, né? E aí, para finalizar, eu lembrei das memórias de Padre Germano, né? Padre Germano, ele transformou tantos criminosos, né? Tanto joio em trigo com as palavras de Jesus. Sua parcela de trigo que ele tinha no seu coração tocava tantas vidas que estavam no joio. Então, que nós também possamos nos reconhecer como beneficiários de Jesus, que tenhamos para com os nossos irmãos essa paciência, que a seara de Jesus nos ensina todos os dias. Vamos optar por ser trigo, né, da alegria nessa seara de Jesus. Então, nós seremos trigal com Jesus ou ainda joio no caminho, né, para esse progresso. Somos joio em busca do trigal. Essa transubstanciação, como eu falei, depende da nossa parcela de trabalho na seara de Jesus. E aí vem a pergunta, né, como estamos nesse processo? Para a próxima semana, a gente sempre traz um sermão do monte, e o que casou aí nesse sermão do monte que Jorge vai falar é sobre não juntar esse tesouro na terra, né? Que a gente vai ver a, a nossa, o nosso apego pelos bens materiais. E aí o Jorge vai explicar por que que não dá para ficar juntando tesouros na terra, né? Onde a traça destrói, né? E outro é toda